opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. 7h mais 42 minutos, 7h42, nós voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, dia 26 de outubro, hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921 sempre presente, e nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento da Világio de Cedro, a melhor casa de massas da região. E nós já estamos aqui com nossos comentaristas do Política com Pimenta, postos para mais uma edição do Política com Pimenta, edição desta quinta-feira, dia 26 de outubro. Inicialmente vamos cumprimentar então os nossos comentaristas desta manhã, doutor Gilberto Azevedo, muito bom dia. Bom dia, Odair, bom dia, Osmar, bom dia a todos os ouvintes e inclusive as pessoas que nos veem, né? O Osmar Bento Campreguer também, um abraço, muito bom dia. Bom dia, Odair, bom dia, Gilberto, bom dia aos nossos ouvintes, é o nosso timão ali que está cuidando da equipe da técnica. Ah, pois é, o nosso timão, o trocadilho foi bom aí, o trocadilho, o timão, né? Só porque o Corinthians ganhou ontem, o Osmar tá contente hoje, tá feliz, hoje ele até vai elogiar o Bolsonaro hoje. Ai, muito bem. Vamos lá, gente, vamos pro nosso debate, vamos falar de Argentina, porque a Patrícia Bullrich, ela confirmou apoio a Milei e afirma que apesar das diferenças, não poderia se colocar neutra no segundo turno da eleição argentina. Ela reafirmou que deseja o fim do ciclo do kirchnerismo, representado por Sérgio Massa, e que os argentinos querem mudança. Será que essa confirmação pública dela de apoio ao Milei vai fazer alguma diferença para a questão de o Milei ter chance no segundo turno, ou ainda continua o Sérgio Massa como aquele candidato que tem mais chances para o segundo turno? Começa com você, Osmar, hoje. Bem, eu acredito que ajuda sim, de certa forma, alguma influência ela terá, mas eu acredito que o Sérgio Massa continua favorito, embora não com esse absoluto favoritismo. Pode haver, sim, porque falta um mês ainda, e pode haver alguma mudança, embora os números da eleição indiquem um favoritismo do Sérgio Massa, mas esse favoritismo não é absoluto. Inclusive, saiu uma pesquisa ontem, não lembro qual instituto lá da Argentina, que dá 44 para Sérgio Massa e 34 para Javier Milei. Então, 10 pontos percentuais não é uma diferença, não é uma diferença muito elevada. Na verdade, são 5 pontos, porque 6 pontos, porque se o Milei avançar 6 pontos, já chega a 41 a 40. Então, eu ainda acho que vamos partir para uma eleição meio equilibrada, mas com o Sérgio Massa favorito. E como nós falamos aqui no último programa, de fato o Sérgio Massa hoje está favorito. Aparentemente a eleição dele está encaminhada, mas isso não é uma certeza, é uma possibilidade, mas tem algum grau de dúvida nesse aspecto. Doutor Gilberto, e aí, será que vai ser suficiente para o Javier Milei o apoio público aí da Patrícia Bullrich? Veja, o segundo turno das eleições em qualquer país é uma nova eleição. Praticamente zeram-se os números. No entanto, há que se considerar que o dia 19 de novembro é um feriado prolongado. A presença maciça beneficia o Milei, e as ausências vão facilitar para o Massa. No primeiro turno marcou as eleições gerais na Argentina, principalmente com os prefeitos, que mobilizam muito os eleitores. Tem que se somar a isso também aquelas pessoas, as abstenções, uma vez que na Argentina não é obrigatório votar, e que se acredita que haverá um abstenteísmo maior nessas eleições.
No entanto, o que a gente vê que está acontecendo é o tal do plano Platita, que é o plano dinheirinho do Massa em ação. Todo tipo de benesses que é possível conceder por parte do governo federal, inclusive já monta a 2% do PIB o que está sendo gasto nessa eleição. Inclusive com empréstimos ponte de 1,1 bilhões de dólares desse Banco Sul-Americano e mais 6,5 bilhões de dólares de empréstimo da China, que foi feito dias antes da eleição que está vindo à tona agora. Quer dizer, toda a máquina estatal está sendo colocada para auxiliar o Massa. Quem ganhar, seja o Massa ou o Milei, vai arrastar um peso pesado de dívidas, de buraco que terá que ser coberto. Lamentavelmente, as pessoas não estão observando essa situação. Eu creio que, por enquanto, ainda há um ligeiro benefício ao Massa, mas aliás, esse acordo do Milei com o Bullrich e o grupo do Macri, ele aconteceu bastante rápido, eu fiquei impressionado. Então, tem gente que obviamente não vai votar no Milei, mas pelo menos metade as estimativas é que metade já voltam direto no Milei. Vamos aguardar mais um pouco as pesquisas. Como o Osmar disse, tem pesquisa ali que dá favoritismo do Massa, mas já tem pesquisa que dá favoritismo do Milei também. Quer dizer, a situação é uma eleição nova, é uma situação precoce, e na Argentina vai se escolher o menos mal, vamos dizer assim. Um candidato que propõe gastar tudo e um candidato que propõe colocar o país nos eixos. Agora, o Massa já poderia ter feito isso, mas não fez. Ele está gastando, continua gastando, e vamos ver como é que fica. Osmar, seria uma vitória já para o partido aí do Milei, porque ele já fez, me parece que 8 senadores e mais de 30 deputados, então de alguma maneira já é vitoriosa essa campanha. Sim, não tenha dúvida que foi o avanço do partido do Milei, e pior, em cima do partido do Macri, ali do centro, que ele foi comendo a parte do centro e foi criando uma terceira via, vamos dizer assim. E me parece que a Argentina, permanecendo nessa situação econômica ruim, essa tendência vai avançar mais para as próximas eleições. Se houver uma melhora da perspectiva econômica da Argentina, essa sangria, vamos dizer, ela pode ser estancada. Mas se permanecer essa situação difícil, a vitória do Milei no futuro é muito provável. Se permanecer essa situação se encaminhando do jeito que está. Eu acho que é um investimento de futuro a ascensão do Milei e o grupo ali do lado direito, e vai ter uma desidratação do centro, vamos dizer assim, com a ascensão dele. Mas, de fato, certo, é uma vitória política para o lado direito, vamos dizer assim, mais para a direita da política. E o centro ficou desidratado. Doutor Gilberto, o Milei já no começo aí desses discursos dele, depois da eleição, do primeiro turno, já teve, como o doutor Gilberto mencionou, um apoio rápido aí da Patrícia Bullrich, já se declarando apoiadora então da candidatura do Milei, mas o Milei também dando uma afrouxada no discurso dele, dizendo que ele tem espaço para a esquerda, inclusive no governo dele. E aí? Mas é óbvio, é uma nova eleição, o segundo turno. Então, como a gente diz, as melancias vão se amoldando a carroceria do caminhão. Evidentemente que há uma disputa de poder muito grande, as forças que estão no poder atualmente vão fazer de tudo para não largar. Eu acho que essa questão do Milei começar a se mostrar um tanto mais moderado é salutar, é saudável. Até porque o Massa, influenciado pelo pessoal que o Lula mandou para lá para fazer propaganda por ele não atacou mais ninguém. De repente chegaram os propagandistas do Lula lá e ele
parou de ofender quem quer que seja, parou de falar mal de quem quer que seja. Isso na verdade, isso é um discurso muito superficial. De um lado, ele não fala mal de ninguém, mas no dia da eleição distribui choripã para todo mundo. Isso é muito complexo, essa situação. O povo argentino não merece esse tipo de situação, a menos que eles realmente façam a opção pela pobreza. A Argentina tem um potencial magnífico, seja na pecuária, na agropecuária, na questão de gás, enfim, é fantástico a possibilidade de crescimento. Se a Argentina endireitar, o Brasil vai ter muito problema. Muito bem, vamos lá. Vamos continuar agora com o segundo tema. O segundo tema é um assunto nosso aqui, brasileiro, né? Vamos voltar aqui para o Brasil, porque ontem o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal formou maioria, mais uma vez o Supremo em foco aqui, com relação à derrubada da lei estadual que impedia o uso da linguagem neutra na grade curricular lá de Rondônia. Ok, é uma notícia lá de Rondônia, mas que certamente vai se espalhar essa situação, esse julgamento acaba se espalhando, né, para outros estados da nação, por conta da jurisprudência que acaba criando. Então, os estados acabam não tendo mais autonomia. Cadê o federalismo aí? E também é um federalismo que é flex. Aqui no Brasil me parece que tudo é meio flex, né? O federalismo ele acontece porque, por exemplo, na pandemia, para tirar o poder do governo federal daquela ocasião, foi retirado o poder do governo federal e passado para os estados, porque cabia aos estados, porque etc. Agora a gente já vê uma situação diferente. Não cabe ao estado esse tipo de atuação, de julgar o que é adequado para a educação do seu estado, não tem que seguir as diretrizes nacionais da educação. Mas eu quero ouvir primeiro a opinião de vocês sobre a linguagem neutra e depois sobre essa atuação do Supremo Tribunal Federal impedindo que um estado da federação atue de forma a proibir, por exemplo, essa situação num país em que nem o português as pessoas sabem falar direito, dando espaço para essa tal da linguagem neutra. Eu começo com o doutor Gilberto. Bom, é muito claro que a nossa Constituição, lá no artigo 13, diz que o português é a nossa língua oficial. E o Brasil é signatário, por conta disso, de N acordos sobre a língua portuguesa. E nesses acordos não consta nada a respeito dessa língua neutra. É lógico que a língua ela é muito mutável, ela é dinâmica, ela vai se adequando, ela vai crescendo, ela vai evoluindo. No entanto, essa questão da utilização desses pronomes, alguns advérbios, alguns adjetivos, ela é incoerente. Ela é incoerente, porque eu confesso que eu não sei escrever nada a respeito dessa língua, dessas colocações que fazem, principalmente com relação aos pronomes. E vejo também que há uma interferência muito forte do Supremo na questão da federação. Os estados parece que são uma mera sucursal de Brasília. Qualquer coisa que um governador queira fazer, uma Assembleia Legislativa queira atuar, há uma interferência. Não só na questão da língua, como, por exemplo, vou utilizar a questão do meio ambiente. Os biomas de Santa Catarina são diferentes, por exemplo, dos biomas do Nordeste. Há necessidade de ter uma legislação específica para cada um desses biomas. Com relação à linguagem, os estados deveriam ter mais autonomias e não só seguir a legislação federal a respeito disso. Eu acho que, novamente, do ponto de vista legal, o STF julgou pela lei essa questão aí, mas eu acho que continua sendo uma interferência muito grande. Eu não sei quem é que entrou com esse tipo de ação, mas qualquer coisinha que aconteça, qualquer espirro, qualquer esbirro, qualquer coisa que aconteça, se corre para o Supremo. Não, a Câmara Federal e o Senado Federal estão ficando de escanteio. Eu acho que eles não são mais necessários. O Brasil poderia eliminar
o poder legislativo, porque da jeito que está a situação, não precisa. Basta o executivo e 2, 3 pessoas lá que entram com ações e o Supremo resolve. Não é assim. Eu acho que as coisas deveriam ser mais estudadas. Se o Supremo encaminhasse para o Congresso a busca de uma solução, acho que seria muito mais lógico do que simplesmente decidir a respeito disso. Quer dizer, cria uma jurisprudência, atrapalha a vida de todo mundo, as coisas todas vão ter que ser refeitas e é muito complicado isso. Osmar, como é que você vai fazer para utilizar a linguagem neutra aí nas tuas petições? Isso eu fico curioso, vou ficar curioso para saber. E outra coisa, Osmar, uma coisa, né? Vou colocar um ponto aí para você também comentar. Uma coisa, a gente sabe, como o doutor Gilberto falou, a nossa linguagem, a nossa língua, ela é uma coisa que evolui. Tem muitos termos que são regionais, né, que vão sendo incorporados, se não está ali na regra ortográfica, mas acaba sendo utilizado de maneira natural por determinadas regiões, mas nesse caso aqui está sendo imposta uma linguagem, não é algo que naturalmente surgiu de uma região, do estado, enfim, da cultura. Não, está sendo imposto uma linguagem para o país e para as escolas. Como é que você se posiciona? Bom, todos nós sabemos que tem algumas coisas que podem ser mudadas, outras não. Eu, pessoalmente, acho que essa linguagem não deveria ser adotada, porque eu vejo que é uma imposição de uma minoria desse gênero de pessoas. Eu acho que não deveria ser adotada, porque todos e todas já é suficiente para abranger todos os gêneros. Pessoalmente, sou contra esse tipo de linguagem, eu não adotaria de jeito nenhum. Só que, voltando um pouquinho à Constituição, lá na pandemia, o STF estava certo, porque o município tinha competência para atuar dentro do seu território, e hoje o STF está certo de novo. Por quê? Porque as diretrizes básicas da educação são atribuições da União. Por que isso? Porque senão nós vamos ter na Bahia o todes, na Paraíba o todas, no Sul o todinho, e nós vamos adotar linguagens completamente diferentes que vai distorcer completamente a coisa. Então, as diretrizes básicas da educação são atribuições da União. E existe uma lei que eu até anotei aqui, a Lei 9.394 de 96, que estabelece essas diretrizes básicas. Então, não cabe aos estados modificar as bases. O que me chama a atenção é que não é apenas Rondônia, praticamente a maioria dos estados e alguns municípios, inclusive da nossa região, proibiram essa implantação dessa lei, e o voto do Nunes Marques e do Mendonça foi no sentido de proibir, de considerar inconstitucional essa lei, bem como a imposição dessa nova linguagem pelos entes da federação. Então, os dois votaram nesse sentido. Então, os estados e os municípios não têm a prerrogativa de modificar, de alterar isso. O que me chama muita atenção é que a Câmara, as assembleias, elas têm as comissões de Constituição e Justiça, que analisam se a matéria é constitucional ou não. E elas sabem que não é constitucional. E, inclusive, pelo que eu vi, o caso de Rondônia, ele já tinha, a Procuradoria já tinha opinado pela inconstitucionalidade. E, mesmo assim, o governador insistiu em tornar a lei. Já tinha sido suspensa pelo Fachin em 2021, e ontem foi julgamento de mérito. Então, os estados, eles não podem legislar sobre as diretrizes básicas da educação. Esse é o fundamento da Constituição. O STF, ele foi provocado acho que é pelos funcionários ou algum sindicato ou funcionário de Rondônia, e também por 2 pareceres da Procuradoria da República
que essa lei era constitucional. E, de fato, ela é constitucional. Cabe ao STF suspender a lei, porque a lei não está de acordo com a Constituição. E a Constituição, ela subordina hierarquicamente, ela é superior às demais leis. Então, na minha opinião, o STF foi provocado e agiu dentro das atribuições dele, porque é atribuição dele se manifestar nesse sentido. Se manifestar muito quando bem. Mas veja o seguinte, você, Osmar, você citou o nome de dois ministros ali, mas quem Sim. deu a liminar foi de novo o Fachin. Sim, mas lá em 2021... Lá no começo. Nós temos Sim. que entender o seguinte, o índice de analfabetismo no Brasil, segundo o IBGE, está em 5,6. Excelente, ótimo. No entanto, as pessoas que sabem escrever, ler e se expressar em português está em 12% da população. Quer dizer, essa equação não fecha, tem alguma coisa errada aí no meio, e os sindicatos eles deveriam procurar aprimorar o ensino do português e não ficar entrando com ações, perdendo tempo nesse tipo de situação. O professor tem que ir para a sala de aula, trabalhar, dar aula. É o que eles estão fazendo, e muito bem, e muito bem feito, aliás. No entanto, há que se fazer um esforço maior de se concentrar no português e não nessa situação transversa aí. Eu acho que o dinheiro que retorna dos nossos impostos para os estados, para o município, deveria ser maior para que justamente o município onde acontecem as coisas, onde que o STF deveria privilegiar e os estados deveriam ter mais autonomias, porque eles não passam agora praticamente de departamentos de Brasília, deveriam ter mais autonomia. Esse pacto federativo aí, ele tem que ser revisto, ele tem que ser verificado, porque os estados deveriam ter mais autonomia para dirigir os seus destinos. A quantidade de obras por parte do governo federal que são feitas em Santa Catarina é ínfimo. Sim, não estou dizendo desse governo, o governo anterior, enfim, é ínfimo. Por tudo aquilo que é produzido em Santa Catarina. Por isso eu digo, vai muito dinheiro para Brasília, volta pouco, e esse tipo de situação que poderia estar muito melhor, não está tão bom. Sim, mas eu só queria dizer por que para mim, além de tudo, a decisão está correta. Porque vamos imaginar que Santa Catarina adote essa nova linguagem. Paraná, não. Rio Grande do Sul, sim. E daqui a pouco nós temos lá, aqui se escreve todas, lá se escreve todas. Essa é a razão da diretriz partida da federação, justamente da União, para que seja uma linguagem padrão. Essa é a razão que eu defendo a decisão do STF, que ela está, além de acordo, além de acordo com a Constituição, ela evita justamente essa mistura de linguagem que ocorreria. Então, quem vai alterar a linguagem, quem vai legislar sobre esse tema é a União. Então, são os deputados que podem fazer leis nesse sentido. Essa é o sentido da decisão do STF, não as assembleias. Inclusive, tem vários estados que têm leis na mesma direção, já encaminhadas, são todas inconstitucionais, porque a diretriz deve partir de um ponto só. Esse então, se essa é a diretriz, quem está utilizando essa linguagem que se diz disruptiva aí, ele está errado, ele está cometendo uma irregularidade. Sim, está em desacordo. Então ele tem que ser desconsiderado, então. Sim, muito bem, isso que nós precisamos ouvir. Sim. Exatamente. Inclusive, o voto do Mendonça e do Marques lá foi nesse sentido, de impedir a utilização das duas situações. Dos outros ministros que foram indicados pelo PT também foram nesse sentido. Eu não sei por que essa fixação. Bota na cabeça, Osmar. O governo do Bolsonaro acabou. Agora está lá o Lula da Silva. Vamos nos concentrar nas ações de que esse moço tem que adotar. Não só passear ou ficar fazendo live. Mas, doutor, eu não estou questionando isso. Eu estou dizendo que o Mendonça e o Caio, o Marques, Cássio. eles votaram no sentido.
o raciocínio, votaram no sentido, inclusive para ampliar mais, tanto a linguagem neutra não deve ser adotada, bem como não deve ser imposta aonde está, por exemplo, que poderia existir lugares na Assembleia que impõem essa linguagem, estão proibidas as duas. Então tem que demitir o professor que usar em sala de aula essa linguagem. Mais ou menos, não, talvez não demitir, mas impedir a utilização de linguagem neutra, sim. Muito bem, a discussão está acalorada aqui, mas nós precisamos encerrar o nosso quadro hoje, o Política com Pimenta. Estamos com 8 horas mais 7 minutinhos e agradecer, claro, a participação aí dos nossos comentaristas nessa quinta-feira. É um tema polêmico, é um tema que vai merecer ainda a atenção dos nossos comentaristas por aqui e vamos torcer para que, se alguma coisa acontecer lá no Supremo Tribunal Federal que de repente aprove a utilização dessa linguagem, que o nosso Senado e os nossos legisladores aí atuem rapidamente no sentido de, como o doutor Gilberto falou, de preservar a nossa língua portuguesa, que no momento ela não é a língua oficial do Brasil, né? Porque ela não é falada adequadamente por uma boa parte da nossa população e precisa ser ensinada e aprendida. Muito bem, Osmar, um abraço para você, até na terça-feira, um bom final de semana. Abraço da Ira, abraço do Gilberto, abraço à nossa equipe técnica, aos nossos ouvintes e bom final de semana toda. Parece com muita chuva, mas que Deus nos ajude, que tudo se mantenha sob controle. Doutor Gilberto, um abraço, bom final de semana. Osmar. Um abraço, Osmar, um abraço, Odair, um abraço a todos que nos veem e ouvem, a todos um fim de semana e, como disse Osmar, esperamos com menos chuva do que está previsto. Muito bem, esse foi o Política com Pimenta desta quinta-feira.